Sobreviva, o legado da morte. Capítulo 1, Cidade 2019. Lisboa, fim de 2019. A madrugada respirava pelas frestas. Nanda estava deitada no sofá manchado, o corpo exausto, a alma meio acordada. Na mesa, um caderno azul com a letra inclinada. Se amanhã eu acordar, vou tentar de novo. Se eu não acordar, que saibam. Amei, mesmo quando não me couberam. Ela fechou os olhos sem cena dramática, sem música de filme. Só um silêncio vasto, como o mar antes da primeira onda. E então, abriu. Não havia apartamento, nem teto branco, nem sirene. Havia uma rua cinzenta, como se a madrugada tivesse virado pedra. Pessoas andavam, jovens, velhas, algumas queimadas, outras com marcas nos pulsos, outras com água nos lábios que não secava. Cada uma era a prova viva de seu próprio fim. Onde eu tô? Perguntou, com a voz que parecia vir de longe. Uma senhora de lenço no cabelo, firme como uma avó de praça, respondeu: Cidade 2019, minha filha. Aqui a gente continua como veio, como a gente foi. Nanda encostou as mãos no rosto, o mesmo cansaço, a mesma pele fina, a mesma história no corpo. E uma pergunta que não calava: por que eu continuo? A senhora sorriu de tristeza conhecida, porque a morte não é o fim. É endereço. A cidade 2019 era um bairro imenso de ausências recentes. Quadras com placas que lembravam datas. Corredores com brumas que cheiravam a hospital e chuva. Os inteiros andavam com calma, gente que morreu dormindo de idade, sem violência. Os deformados evitavam o olhar do mundo, queimados, enforcados, esquartejados. Os afogados tossiam, como quem tenta cuspir o oceano inteiro. Os suicidas traziam um silêncio que não cabia em ninguém. Para uns, vergonha. Para outros, coragem exausta. Nanda aprendeu as regras pelas coisas que doíam. Primeira regra: o estado da morte é eterno. Se foste queimada, viverás queimada. Se foste afogada, sentirás a água nos pulmões para sempre. Se jovem, seguirás jovem. Se velha, seguirás velha. Segunda regra: memórias são energia. Quando alguém na Terra te recorda, algo acende dentro de ti. É a chama do nome. Terceira regra: esquecimento é a segunda morte. Quando ninguém mais te diz, não te pensa, não te ama, tu apagas. Nanda viu isso acontecer. Um homem de terno amarrotado implorava: Minha filha faz aniversário hoje. Ela vai lembrar de mim. Vai sim. Mas a chama no peito dele começou a enfraquecer. Ele gritou o nome da filha. 1, 2 vezes. E então apagou, como vela ao vento. Restou apenas pó no chão. Nanda levou as mãos à boca, horrorizada. Ele desapareceu. A velha de lenço encostou-lhe o ombro. É a segunda morte. Quando ninguém mais te lembra, tu some daqui também. De repente, Nanda viu uma mulher do outro lado da rua ficar translúcida. Os olhos dela se encheram de luz. Sumiu por um instante e, quando voltou, estava sorrindo. Minha neta, murmurou. Minha neta rezou por mim. Nanda correu até a velha. O que foi aquilo? Chamado, explicou. Quando alguém lá em cima pensa forte em ti. Quando sonha contigo. Quando reza ou acende uma vela. Tu vai, tu aparece. E pode falar com eles? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes só és vento. Arrepio. Sombra no canto do quarto, mas mesmo assim, és lembrança viva. Nanda olhou para o chão, as lágrimas escorrendo sem pedir licença. Será que alguém pensa em mim? Foi então que aconteceu. Um calor suave no peito. Sua chama brilhou mais forte. E ela soube. Cassandra a lembrava. Talvez a mãe também. Talvez outras poucas pessoas. Mas era o suficiente. Nanda sorriu,
mesmo em meio às lágrimas. Sim, alguém pensa em mim. Nos dias seguintes, ela explorou mais a cidade 2019. Havia a Avenida dos Inteiros, onde estavam os que partiram em paz, as ruelas dos deformados, onde poucos ousavam andar, o beco dos suicidas, silencioso como igreja abandonada, e o mercado das memórias, onde mortos trocavam lembranças como moedas. Lá, um velho ofereceu a Nanda uma lembrança de infância, o cheiro de café passado na hora. Em troca, queria ouvir o nome dele dito em voz alta. Nanda repetiu: Antônio. A chama dele brilhou, ele sorriu agradecido. Aos poucos, Nanda começou a entender. O planeta dos mortos não era apenas prisão, era espelho. Tudo que o mundo fazia lá em cima, comércio, desigualdade, lembrança, poder, se repetia aqui embaixo, distorcido. Certa tarde, ouviu rumores. Disseram que o ano novo está chegando mais cedo. Já estão erguendo os portões da cidade 2020? Tem algo acontecendo lá em cima. Nanda sentiu o coração disparar. A velha do lenço a encarou com olhos sombrios. E quando abrir, não vai ser uma cidade qualquer, vai ser um mar de mortos. Capítulo 2. A eclosão de 2020. Os portões se abriram como muralhas partidas por um trovão. O chão da cidade 2019 tremeu. O ar ficou denso, carregado, como se uma tempestade estivesse prestes a cair. Todos os mortos ergueram a cabeça ao mesmo tempo. Abriu! Murmurou a velha de lenço, quase em oração. E então eles chegaram. Não foi como nos outros anos, quando mortos apareciam em grupos pequenos. Foi uma avalanche. Milhares atravessaram de uma vez só. Primeiro vieram os idosos, de olhos cansados e pulmões em luta. Alguns carregavam máscaras cirúrgicas rasgadas. Outros traziam manchas roxas no rosto, lembranças de tubos e aparelhos. Logo atrás, enfermeiros, médicas, técnicos de enfermagem. Todos com jalecos suados, rostos abatidos, mãos calejadas de salvar vidas até o último segundo, entraram como mártires, de olhos fundos e chamas intensas, lembrados por multidões na terra. Um rapaz de jaleco, o rosto ainda manchado de suor e sangue seco, passou tropeçando. Nanda o segurou pelo braço. O que aconteceu lá em cima? Ele arfava sem fôlego. Uma doença. Falta ar. E não sobra tempo. Atrás dele chegaram mães, carregando crianças pequenas. Algumas ainda embalavam os corpos como se fossem vivos. Outras gritavam nomes, implorando que alguém respondesse. A cidade parecia um hospital multiplicado em 10. As ruas ficaram intransitáveis. Cada esquina era uma fila de mortos que ainda tossiam mesmo depois da morte. Cada praça era ocupada por famílias que não puderam se despedir. E nos becos surgiam altares improvisados, fotos, velas, cruzes de madeira invisível. Nanda se encolheu contra uma parede. Sua própria morte, até então tão grande, agora era apenas um ponto dentro de uma tragédia coletiva. Ela fechou os olhos, sentiu sua chama vacilar e pensou: será que eu também vou sumir nesse mar? Mas então algo diferente brilhou. Não vinha de Cassandra, nem da mãe. Era outra lembrança. Por um instante, Nanda ouviu um estádio. O coro de milhares de vozes, refletores acesos, o gramado molhado. E no meio disso, um rosto conhecido, João Pedro. Não era sonho, não era invenção. Ele estava vivo. Mas naquele momento pensara nela. Talvez um lampejo breve, uma noite em Lisboa, um olhar rápido, uma lembrança que se recusava a apagar. Mas foi suficiente. A chama de Nanda ardeu no peito como brasa soprada. Ela caiu de joelhos, lágrimas escorrendo. Ele lembrou. Um velho ao lado, recém-chegado, olhou confuso. Quem lembrou? Um homem que eu amei, mesmo sem final feliz, mesmo sem poder. O velho sorriu com compaixão. Então aproveita, filha. Quando a lembrança vem de longe, é fogo que dura.
Enquanto a cidade 2020 se enchia de sufocados, Nanda se sentia mais viva do que nunca no mundo dos mortos. Sua chama pulsava não só pelo amor de Cassandra, mas pela lembrança inesperada daquele que fora seu maior sonho. Mas a energia se misturava com revolta. Os recém-chegados falavam em injustiça, em exploração, em vingança contra os eternos. Dois grupos se formaram. De um lado, os devotos da chama. Pregavam que doar até desaparecer era o único destino digno. O mundo nos chama para sermos sementes, dizia uma mulher de voz clara. Não para guardarmos tesouros que não podemos mais usar. Do outro, os sem dívida. De rostos cobertos, pregavam nas sombras que ninguém devia nada ao mundo dos vivos. Eles sugam nossas memórias, gritava um deles. Até depois de mortos querem nos explorar, não devemos nada a ninguém, nem a Deus, nem aos homens. A cidade 2020 se tornara metrópole de ideias em guerra. Nanda observava de longe. Seu peito ardia. Ela compreendia a dor dos dois lados. Entregar-se até sumir parecia injusto. Mas recusar-se a doar lembranças significava que nenhuma criança receberia coragem, ternura ou talento. O mundo ficaria mais frio. Ela apertou o coração. Não sabia que decisão tomaria quando fosse chamada. Naquela noite, deitada sobre o chão áspero da cidade 2019, Nanda olhou para o céu inexistente do planeta. Fechou os olhos e desejou, com toda a força, que João Pedro pensasse nela de novo. Por alguns segundos, nada. Silêncio. Escuridão. Então, o rugido de uma torcida. O apito de árbitro. O nome dele ecoando no estádio. E no meio da correria de um jogo, um pensamento breve passou pela cabeça do jogador. Um nome esquecido, uma lembrança de inverno em Lisboa. Nanda. A chama dela brilhou forte, como o sol no subterrâneo. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Ele lembrava, e isso bastava para seguir de pé, mesmo no coração da morte. Capítulo 3. A Floresta dos Sussurros. Nanda caminhava em silêncio, acompanhada pela velha de lenço e um pequeno grupo de mortos recém-chegados. As ruas da cidade 2020 estavam tomadas por multidões e protestos, mas eles seguiam para fora do caos. Um caminho de pedra negra se abria entre colinas de cinzas até que, de repente, a paisagem mudou. Diante deles, erguiam-se árvores imensas, de troncos escuros como obsidiana e folhas translúcidas que balançavam sem vento. Não havia pássaros, não havia céu. Só o som de milhares de vozes murmurando nomes. Bem-vinda à Floresta dos Sussurros, disse a velha. Aqui, as árvores guardam a memória dos vivos. Cada folha é um nome dito, cada raiz é uma lembrança plantada. Nanda olhou em volta, maravilhada e assustada. Era como estar dentro de uma igreja viva, onde o sermão nunca terminava. Um homem se aproximou de um tronco e encostou a testa. O corpo dele brilhou como brasa acesa. Quando recuou, os olhos estavam cheios de lágrimas. Minha esposa, murmurou. Ela ainda reza por mim. Logo depois, outro morto tentou o mesmo, mas seu tronco estava mudo, frio. Nenhum sussurro. Ele repetiu o nome da filha, 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Não, não. Chorou até começar a se dissolver como fumaça. Nanda virou o rosto, incapaz de assistir à segunda morte de perto. A velha de lenço pousou a mão em seu ombro. Aqui a gente aprende rápido. O inferno não é dor, é o esquecimento. Nanda, hesitante, encostou as mãos em uma árvore. Instantaneamente sentiu um calor suave percorrer seu corpo. Vozes ecoaram dentro dela. Minha menina. Força, Nanda. Ela merecia mais. Ela reconheceu. A mãe também, talvez até vizinhos da restinga, que ainda murmuravam seu nome em conversas soltas. Cada lembrança reacendia sua chama, tornando seus passos mais firmes. Ela sorriu, mesmo chorando.
Pela primeira vez desde que morrera, sentiu que não estava sozinha. Um jovem ao lado observava curioso. Tu também foste lembrada, né? Perguntou. Nanda assentiu. Sim, é como se alguém me abraçasse daqui. É isso mesmo, disse o rapaz. Quando minha mãe sonha comigo, eu acordo de novo aqui. Por uns minutos me sinto inteiro. O grupo continuou avançando. A cada passo, novos murmúrios se juntavam ao coro invisível. Algumas árvores eram tão barulhentas que parecia festa. Mortos que ainda eram lembrados por multidões como artistas, mártires e heróis. Outras, silenciosas, estavam quase nuas, com poucas folhas balançando. Nanda reparou em uma árvore que murmurava constantemente o mesmo nome. O morto encostado a ela tinha postura de rei, mesmo em trapos. A chama em seu peito era enorme, pulsando como o sol. Quem é ele? Sussurrou. A velha respondeu. Alguém que nunca saiu da memória dos homens. A história o repete todos os dias. Ele não apaga. No meio da caminhada, uma mulher grávida se aproximou da árvore mais alta e de repente começou a brilhar. Chamado! Gritou um dos mortos. Ela sumiu diante de todos. Ficou apenas o eco da sua voz. Quando voltou, estava em prantos. Eu vi minha filha viva. Ela nasceu. O grupo a rodeou, emocionado. Nanda não conteve a pergunta. E quando alguém nasce, como é escolhida a memória? É que a memória que vai junto? A velha respondeu em tom grave. É para isso que existe o ginásio das memórias. Alguns de nós são convocados para doar fragmentos de si. A criança recebe e o morto fica mais fraco. Quando essa criança morrer, quem doou desaparece para sempre. Nanda sentiu um frio no peito. Quer dizer que doar é morrer de vez? Não imediatamente, explicou a velha. Mas é como plantar uma semente, sabendo que a tua árvore não volta a florescer. O caminho se estreitou, as árvores começaram a falar mais alto, e Nanda ouviu de novo. Nanda. Nanda. Ela fechou os olhos. Era Cassandra. Podia quase sentir o cheiro de café na cozinha, o barulho de panela, a voz da tia chamando seu nome em voz alta. De repente, uma folha brilhou mais que as outras. Nanda desapareceu por um instante. E estava numa sala pequena, com uma vela acesa ao lado de um retrato. Cassandra acendia a chama, os olhos marejados. Minha menina! Minha menina! Nanda não podia falar, mas podia estar. Era arrepio no ar. Era lágrima na vela. Quando voltou à floresta, caiu de joelhos. Chorava, mas sorria. Eu fui chamada. Eu estive lá. O jovem ao lado a ajudou a levantar. Vês? Tu ainda tens raízes na terra. Enquanto alguém te lembrar, tua chama não apaga. Mas nem todos tinham essa sorte. Mais adiante, um homem de olhar perdido encostou-se numa árvore seca. Murmurou nomes, tentou arrancar folhas inexistentes, gritou até perder a voz. Nada. Seu corpo começou a se desfazer em partículas de cinza. Nanda quis correr até ele, mas a velha a segurou. Não há o que fazer. Aqui aprendemos que nem todo amor dura. O homem se dissolveu no ar. O espaço que ocupava agora era apenas silêncio. Ao fim da trilha, o grupo encontrou portões negros, maiores que qualquer muralha. Veios azuis pulsavam como veias vivas. A velha respirou fundo e olhou para Nanda. Aqui termina a floresta. O próximo passo é o ginásio das memórias. Lá, tua coragem será posta à prova. Nanda fitou os portões. Seu coração ardia. Entre a floresta que lhe dera vida e o templo que poderia lhe tomar tudo, sentiu que estava no meio de um julgamento. Deu um passo à frente, pronta para atravessar. Capítulo 4. O ginásio das memórias. Nanda atravessou os portões negros. O ar mudou de densidade. Era como mergulhar em pedra líquida. O chão brilhava em veios azulados e colunas feitas de ossos petrificados erguiam-se até uma cúpula que parecia não ter fim.
o ginásio das memórias. No centro, um altar pulsava como coração vivo. Ao redor, 5 tronos imensos guardavam figuras de luz. Eram os eternos, aqueles que nunca se apagaram da memória dos vivos. A Mãe da Esperança a observava com olhos brandos. O poeta da voz infinita parecia recitar versos sem mover os lábios. O conquistador de 1000 bandeiras exalava soberba. O mártir da justiça trazia cicatrizes que nunca fecharam. O sábio do horizonte parecia carregar o peso de todos os séculos. Nanda, disse o poeta, chegou a tua hora. Ela sentiu as pernas tremerem. Hora de quê? De doar, respondeu a mãe. Uma criança nascerá, e tu deixarás nela um fragmento de quem és. O altar brilhou, mostrando 2 imagens. Um menino deitado em um berço simples, cercado por mãos calejadas, e uma menina, nascida em hospital frio, chorando com fôlego frágil. Escolhe, disse o sábio, o menino ou a menina? Nanda arregalou os olhos. Eu? Eu vou escolher? Sim, confirmou a mãe. Cada escolha molda um destino. Nanda olhou para o menino. Por um instante, viu Fernando, o garoto que foi, o menino que carregou no peito antes de se tornar quem era. Viu a infância difícil, as brincadeiras cortadas por insultos, as cobranças de ser forte quando só queria ser livre. Depois olhou para a menina, viu Nanda, a mulher que ousou existir, mesmo quando o mundo dizia que não. Viu cada luta, cada lágrima, cada passo que parecia impossível. As mãos dela tremiam. Eu não posso. Eu não consigo escolher. O conquistador riu com desprezo. Então és fraca, não sabe quem é, não sabe o que deixar. Nanda ergueu o rosto, os olhos em fogo. Fraca? Fraco é quem mede caráter pelo que a gente faz na cama. Fraco é quem confunde coragem com uniforme. Eu sei quem eu sou. Eu vivi a minha verdade. E isso não me torna menos digna do que nenhum de vocês. O mártir se inclinou para a frente, atento. Então diz, Nanda, o que aprendeste sobre quem és? Ela respirou fundo. Aprendi que a sexualidade não define caráter, que ser homem ou ser mulher não define bondade, que amar diferente não torna ninguém menos humano. O que define caráter é o que tu faz com a tua dor. O que tu entrega ao mundo, mesmo quando o mundo te nega. Silêncio. Até os ecos das colunas se calaram. O altar brilhou mais forte. Menino ou menina? Insistiu o sábio. Nanda fechou os olhos, respirou e sorriu. Eu não vou escolher, porque eu não sou só Fernando, nem só Nanda. Eu sou os dois. Eu sou o que o mundo tentou apagar e não conseguiu. A Mãe da Esperança ergueu-se emocionada. Então, o que doarás? Coragem, respondeu Nanda. A coragem de existir como se é. A coragem de ser humano antes de ser rótulo. O altar tremeu. Uma chama brotou de dentro dela, dividindo-se em 2 sementes de luz. Uma voou até o berço do menino, outra até o berço da menina. Os eternos se entreolharam surpresos. Nunca alguém havia conseguido dividir a chama. A mãe sorriu. Escolheste não entre gêneros, mas entre destinos, e deste a ambos a tua força. O conquistador franziu o senho contrariado. Quebraste as regras? Não, corrigiu o mártir. Ela as reescreveu. Nanda caiu de joelhos, exausta. Sentiu o imposto sendo sugado de dentro de si. Uma parte de sua memória arrancada à força, para alimentar os eternos. Doeu, mas ela se ergueu firme. Tá pago, disse com ironia. Até na morte, os tronos silenciaram. O altar acalmou, e no mundo dos vivos, um menino e uma menina respiraram com a coragem de uma mulher que ousou não se dobrar. Nanda ergueu os olhos e murmurou com a voz firme. Eu não fui só Fernando, eu não fui só Nanda, eu fui humana.
e isso basta. Capítulo 5. O legado da morte. Nanda saiu do ginásio com passos trôpegos. O corpo estava mais leve e mais vazio ao mesmo tempo. Parte dela tinha ficado no altar, sugada pelo imposto dos eternos. Mas dentro do peito ardia uma chama nova, teimosa, que se recusava a apagar. Ela sabia. Em algum lugar da terra, um menino e uma menina respiravam agora com pedaços dela dentro. E quando crescessem, levariam consigo algo que não era dor, não era silêncio, não era vergonha. Levariam coragem. A floresta dos sussurros a recebeu de volta com vozes agitadas. Nomes se cruzavam nas folhas, chamados se multiplicavam. Mortos apareciam e desapareciam em lampejos, respondendo a rezas, a sonhos, a lembranças soltas em velórios improvisados. Mas a cidade já não era a mesma. O choque da pandemia havia mudado tudo. Os devotos da chama marchavam em procissões, pregando entrega total. Os sem dívida reuniam-se nas sombras, afiando discursos contra os eternos. Nanda sentia a tensão no ar como cheiro de tempestade. Um dia, aquelas forças iriam se chocar. E ela? Era só uma entre milhões. Mas entendia agora que seu lugar não era na devoção cega, nem na revolta amarga. Seu lugar era na ponte entre mundos. Doar, sim, mas escolher o que doar e ser lembrada pelo que realmente importava. Sentou-se numa escadaria de pedra, passou os dedos pelo rosto e riu sozinha. Ainda estou aqui. Mesmo depois de tudo. Uma velha que passava reconheceu o brilho em seus olhos. Tu ardes mais hoje, menina. E se foi? Nanda fechou os olhos. Pensou em Cassandra. Pensou na mãe. Pensou até em João Pedro, que talvez nunca soubesse o quanto a lembrança dele tinha salvo sua chama. Sussurrou para si mesma. Enquanto alguém me lembrar, eu não morrerei. Foi então que a cidade tremeu. Um estrondo profundo percorreu o subsolo. Os portões da cidade 2020 se abriram mais uma vez. O ar ficou pesado, carregado de poeira e silêncio. Todos os mortos se voltaram para a entrada. De lá surgiu um homem, alto, de camisa amarrotada, o rosto ainda marcado por sangue seco e vidro estilhaçado. Caminhava devagar, como quem não entende que já não respira. As mãos eram calejadas de quem trabalhou a vida inteira. Os olhos traziam o susto de um volante esmagado contra o peito. Mas havia também um brilho pequeno, insistente, uma chama sustentada por lembrança. Ele parou, confuso. Onde é que eu tô? Perguntou, a voz rouca como ferrugem. Nanda se levantou, caminhou até ele. Reconheceu no peito dele algo que conhecia bem. Uma chama alimentada não por filhos, mas pelo amor de uma mulher que jamais o esqueceu. Era branca. Era o luto dela gritando na terra naquele instante. Era a memória de promessas e afetos que ainda não tinham se apagado. O homem piscou os olhos, tentando se agarrar ao que restava de si. Eu sou Tonho. Nanda sorriu, um sorriso cheio de cansaço e de verdade. Bem-vindo, Tonho. Aqui é o planeta dos mortos. Aqui a gente continua como chegou, e só vai mesmo quando ninguém mais disser nosso nome. Ele respirou fundo, como quem entende sem compreender. Os olhos se encheram de lágrimas. Nanda estendeu as mãos, acolhendo-o como quem guia uma criança que aprende a andar. Vem comigo, vou te mostrar a cidade. Aqui a gente aprende a sobreviver outra vez. Aqui a gente doa o que presta e segura o resto. Aqui a gente paga imposto até depois. Mas ninguém apaga o que é chorado com amor. Eles caminharam lado a lado. À esquerda, o mar dos afogados sussurrava histórias. À direita, a floresta fazia vento com nomes. Mais à frente, o ginásio brilhava com a arrogância dos prédios que nunca aprenderam a pedir desculpa. E, acima de tudo, o som constante de vozes na terra, velas acesas, fotos beijadas, sussurros em noites de luto. Lá em cima, Branca chorava diante de um retrato. Lá embaixo, a chama de Tonho ardia forte, sustentada por esse amor. O mundo prosseguiu, como sempre prossegue. E no centro da terra,
duas chamas começaram uma nova caminhada.